Muito bom dia. Estamos começando, mais um jejum e oração da família. Nós propusemos fazer esse jejum e oração por todos da família, amigos, parentes, familiares. E o tema de hoje, que eu estudei um pouco e vi que muitas das vezes é isso que a gente vive. Então eu queria falar um pouquinho sobre o espírito de Jezabel, que muitas das vezes tem imperado nas famílias de hoje, muitas das vezes até cristã também. Bom, a Jezabel, ela era filha, do rei Etimoel, e esse rei era sidônio, ou seja, os sidônios, ele vem da parte norte, ali da Palestina. Mais precisamente, eles eram conhecidos como fenícios, e eles também deriva essa palavra de Sidom, ou seja, filho de Canaã e neto de Cã, mais precisamente ali da parte dos cananeus. E nós sabemos que os cananeus foram pessoas que não fizeram o que agradava ao Senhor, Eles então começaram a idolatrar e a adorar o deus Baal. Então o pai dela, chamado Etbaal, significa Baal. E nós vemos que Jezabel, além de ser princesa, ela também foi rainha, esposa do rei Acabe. E o que mais eu fiquei assim pensando é porque naquele momento eles queriam fazer relações entre Israel e a Fenícia, E eu fiquei pensando assim, estudando sobre ela, sobre os feitos dela, o que ela tinha, que queria fazer e tal, sempre manipulando. Eu vi a decadência, do rei Acabe por estar sempre debaixo da influência dela. Ela era uma mulher muito má e algumas coisas eu vou falando que eu pontuei para vocês entenderem o espírito de Jezabel, que impera até hoje nos lares, nas famílias. E muitas das vezes nós também podemos, de uma forma ou de outra, estar contribuindo com isso. Eu queria, então, falar com vocês um pouquinho sobre esse espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é um espírito manipulador. Ela manipula para conseguir o que ela quer. Ensina coisas erradas para desviar pessoas do evangelho. Isso é muito sério, porque muitas das vezes as pessoas estão querendo estudar a Bíblia, entender o verdadeiro evangelho de Cristo, e nós, muitas das vezes, até podemos fazer com que essas pessoas não sejam instruídas no evangelho que Jesus nos deixou, mas começamos a desviar e ensinar talvez coisas equivocadas, promovendo então assim o pecado. Jezabel era perigosa, era uma pessoa destrutiva, estava sempre debaixo de influências malignas. Primeira coisa que ela quis instituir foi idolatria, adoração a deuses Baal e Aserá. Sustentou 850 profetas dos seus deuses falsos, e o seu marido construiu templos pagãos. Rejeitou totalmente a Deus e promoveu práticas que ele detestava. E uma dessas práticas era sacrifício de crianças e imoralidade sexual. Nós, quando falamos de imoralidade sexual, é tudo aquilo que a Bíblia revela e diz que é abominável a Deus. Falando um pouquinho de Acabe, ele sendo rei, ele era sempre manipulado pela sua esposa Jezabel. Ela convencia o seu marido na adoração a Baal, promovia muita idolatria, matou muitos profetas, promoveu culto a deuses, tentou destruir quem era fiel a Deus. Ela gostava e tentava destruir a todos, e ela não tinha escrúpulos. Ela sempre tomava iniciativa pelo rei e conspirava coisas sobre as pessoas. Uma dessas foi Nabote. Ela mentiu falsamente sobre ele era inocente. Acabou morrendo apedrejado porque não quis vender suas terras para o rei Acabe. Mas o Senhor falou através de Elias, através da boca de Elias, sendo um profeta do Deus Altíssimo, e ele disse como seria a morte dela. Uma morte sangrenta por fazer tantos maus feitos.
e os cachorros comeriam então ela inteira, mas deixaria somente o seu crânio, os pés e as suas mãos. Eu fico imaginando aquela cena, né? Quando ela, então, é derrubada da janela e depois, né, Jeú vai e fala, não, vamos, né, enterrar ela, e quando vê, os cães já tinham comido toda, só deixou o crânio, os pés e as mãos, para se confirmar o que Elias tinha predito, né? A segunda coisa é o abuso do poder, né? Ela sempre aproveitava a sua posição para fazer muitas coisas erradas, né? Promovendo assim o pecado em Israel, ela eliminava sempre os seus oponentes. Então ela não fazia o que ela queria, acabava. Muitas das vezes a gente não mata ninguém, mas muitas vezes matamos com palavras. Ah, não tá no hall de amigos, ou então falou aquilo que eu não gostei, corta a pessoa do grupo de amigos, ou então fala mal de alguém. Isso é também abuso de poder. O terceiro é o egoísmo, né? O egoísmo, a Jezabel só pensava nos seus próprios interesses, nos interesses da sua família real, e não tinha escrúpulos. Era egoísta ao extremo. Muitas das vezes nós temos que trazer para os nossos dias também. Podemos querer só o que nos agrada, né? Nós somos egoístas ao extremo, é aquilo que eu quero, é o que me faz bem, é do meu interesse, então eu tô feliz. Isso é um espírito de Jezabel. Muitas pessoas, eu tenho conversado com muitas amigas, casadas, familiares que tivemos a oportunidade de conhecer na Espanha, está fazendo uma visita missionária, e quando conversava entre família, sempre tinha algo no espírito de Jezabel. Muitas das vezes as mulheres ali, não, tomando a frente, eu vou trabalhar, e os maridos em casa. Então assim, a gente vê que a mulher é muito autoritária, querendo, né, fazer a vez do homem, sendo que Deus orientou que os homens fossem o cabeça das suas casas, que os homens tivessem o domínio, né? Está na linha de frente, promovendo, provendo, auxiliando, ensinando. A mulher é somente auxiliadora, ela está ao lado, ela não está nem na frente, nem em cima, nem atrás, nem embaixo, ela é sempre ao lado. Nós, como mulheres, temos que estar ao lado dos nossos esposos, auxiliando em tudo que eles precisam, né? A quarta é a manipulação, né? Jezabel usava qualquer meio necessário, ela não tentava negociar. Jezabel sabia como usar a sua influência para manipular as pessoas. Muitas das vezes nós também manipulamos os nossos maridos ou quem quer que seja para conseguir aquilo que a gente quer. Então a gente tem que ter cuidado em certas atitudes para não estarmos também fazendo o que Jezabel fazia. E isso não agrada a Deus. Quinta é a perseguição. Ela tentou matar todos os profetas que eram fiéis a Deus. E ela, eles condenavam a idolatria, ela não aceitava a repreensão, não tolerava a ideia, né, de que pudesse ela estar errada. Então ela perseguia os seguidores de Deus com ferocidade mesmo. Vocês sabem que Elias, né, ficou amedrontado, ficou na caverna porque ela falou que ia matar ele. Então, assim, muitas das vezes quando você é confrontada e alguém fala que você está errado por estar fazendo certas atitudes que não agradam o coração de Deus, aí muitas das vezes você já fica nervosa ou quer fazer outras coisas, fica com raiva. Então, nisso tudo a gente tem que estar atentos ao que estamos fazendo, o que estamos ouvindo, para que a gente não possa reproduzir esses espíritos de Jezabel. E quais foram as consequências, né? Porque tudo isso tem uma consequência. Ela desfrutou de grande poder e prosperidade por um tempo, mas os cães comeram seu cadáver e ela nem sequer teve um enterro digno, porque eles comeram tudo, só deixou o crânio, os pés e as mãos. A atitude de Jezabel e de Acabe influenciou também nos seus filhos. Gente, isso é muito importante. A nossa atitude influencia nos nossos filhos.
que também fizeram muitas coisas erradas e caíram na mesma desgraça, os filhos, né, de Jezabel e Acabe. Jezabel, ela pensava que ela estava protegida, né, mas as suas más ações acabaram, então, por causar a queda, né, a sua queda. Uma pessoa com o espírito de Jezabel, ela pode até ser uma pessoa influenciada por um ou até vários demônios, né? Tem religiões que quase não falam nisso, mas é a influência maligna mesmo. Ou também alguém com certas características negativas que se tornam piores por causa da sua vida de pecado. E aí entra numa questão do pecado, né? Aqueles pecados acariciados, que você acha que não tem nada a ver, ou de noite você fala, Senhor, me perdoa pelos meus pecados cometidos, falados em atitudes, mas você não dá nomes aos pecados. Para isso precisa de renúncia, e Jezabel não renunciou aos seus pecados. E muitas das vezes nós, como cristãos, fazemos coisas erradas e não renunciamos os nossos erros, os nossos pecados, para que Deus nos perdoe. Para isso, você não pode falar, Senhor, perdoe todos os meus pecados. Não, dê nomes aos seus pecados. Senhor, hoje eu fiz isso que não agrada o seu coração, me perdoa, porque eu tenho ciência desse pecado. E agora, renunciando no nome de Cristo Jesus, que morreu por mim para me salvar, eu me sinto perdoada. Vai lá, escreve mesmo no caderno, perdoada, porque aí você não vai ter mais a condenação. Né? Jesus já não mais te condena porque você teve ciência daquele pecado acariciado e deixa esse pecado. Esse pecado não vale a pena você ficar acariciando ele. E também duas mulheres chamadas Jezabel na Bíblia, né? Em Apocalipse ela traz uma referência dessas duas mulheres. Poder. Ambas abusaram da sua autoridade e do seu estatuto. Manipulação. As duas induziram outras pessoas a fazerem coisas erradas usando métodos desonestos. Idolatria. Cada uma desviava as pessoas para adorar deuses falsos. Ah, mas será que eu estou manipulando alguém para adorar deuses falsos? Sim. Se você instrui alguém dizendo que a Bíblia diz e a Bíblia não fala, você está instruindo essa pessoa para um caminho errado. Falsos deuses. A Bíblia diz que não terás outros deuses diante de mim. Se você está instruindo alguém que a não ter outros deuses ou a ter outros deuses, imagens, esculturas, qualquer coisa que não seja Deus em primeiro lugar na sua vida, você está induzindo outras pessoas a fazerem coisas erradas. Então nós temos que cuidar com isso. E o espírito de Jezabel só tem poder onde existem pessoas como Acabe. Pessoas com autoridade, mas que toleram e até apoiam a idolatria e o pecado. Então, tanto homens quanto mulheres podem ter essas características de Jezabel. Essas características do espírito de Jezabel muitas vezes só vai imperar porque tem homens do seu lado como Acabe. No nosso popular, frouxos, né? Porque Deus deu autoridade ao marido para conduzir a família, a ser o provedor, a ser aquele o cabeça, aquele que vai ditar as regras, mas que tenha mulheres, né, que possa ser o que? Auxiliadora, auxiliar os seus maridos em tudo. Então a mensagem que eu quero dizer hoje para vocês é: detectem se vocês têm espírito de Jezabel e saia disso, sabe? Tira isso da sua cabeça, da sua vida, porque é melhor estarmos ao lado, juntos, unidos, no mesmo propósito, não as mulheres querendo ser autoritária, querendo ser a cabeça da casa. Isso não vai ter um bom fim. O meu desejo nessa manhã é que nós pensemos mais sobre qual espírito está imperando em você e na sua família. Um espírito dócil, um espírito manso de Jesus Cristo, ou um espírito de Jezabel, com idolatria, com manipulação, ou com egoísmo, sabe? Isso é muito forte. Então que a gente possa ter em mente qual espírito é que está guiando a nossa família, a nossa vida. Se é o espírito de Jesus, um espírito manso, humilde, ou um espírito de Jezabel. E renuncie todas essas coisas, porque não vai valer a pena ter um espírito que não é aquele espírito do verdadeiro evangelho.
que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana e pensem, relembrem, estudem a Bíblia, porque o que Ele quer é termos um espírito igual ao dele. Que vocês estejam felizes, mas que ao mesmo tempo estejam sendo ensinados e tenham o coração e a mente abertos para viver somente a palavra. Que vocês possam ter um ótimo dia.